E aí, moçada, beleza? Vamos continuar aqui logaritmo, função logarítmica. Só que antes de começar, se abstenha de ficar vendo noticiários, notícias. Você tem que ficar em casa? Está sendo obrigado a isso? Ok. Alimente a sua mente com informação que vai te levar ao teu objetivo. E o que é que vai levar ao teu objetivo? É você ficar vendo aí as notícias do Covid-19? Não. É estudar. Então, bora estudar. A aula de hoje, função logarítmica. Tá? A função propriamente dita. Até agora a gente viu propriedades, mudança de base, ou a definição do logaritmo, certo? Hoje vamos fazer o gráfico da função logarítmica, tá bom? Então, bora para a aula, bora estudar, não perde tempo com mais nada. Estude, faça o que os seus concorrentes não estão fazendo. Os seus concorrentes estão lá vendo o noticiário, vai estudar, tá bom? Então é isso aí, vamos embora. Então vamos lá, 6, função logarítmica, tá? Então a função logarítmica, como qualquer função, ela é definida por um conjunto que a gente chama de domínio, um conjunto que a gente chama de imagem e uma regra, tá? Então o domínio, que eu vou chamar aqui de D, dessa vez eu vou chamar de D, geralmente é A e B, né? Vou colocar D direto de domínio. E aqui um outro conjunto, que geralmente a gente chama de B, que eu vou chamar de contradomínio. Tá? Contradomínio. E uma regra, F, que relaciona todo elemento do domínio a um elemento do contradomínio. Tá? Eu vou pegar um valor de x e vou relacionar a um outro valor que a gente vai chamar de f de x. Ok? Bom, essa regra da função logarítmica, ela é simplesmente assim, ó. Y, que é o f de x, vai ser o quê? Logaritmo de x numa base A. Tá certo? Bom, a gente viu que o logaritmo ele tem condição de existência. Tá? Ele tem condição de existência. Sempre que eu ver logaritmo e eu tenho x como incógnita, seja no logaritmando, que é essa parte aqui, ou seja na base, que é essa parte aqui, a gente tem que aplicar uma condição de existência. Tá? E a condição de existência disso aqui é justamente o domínio, né? O domínio dessa função, porque nós estamos falando de função. Ou seja, o x, que é o logaritmando aqui, ó, eu não posso colocar qualquer valor de x. Quem é o domínio dessa função? Ou seja, qual que é o valor de x que eu posso colocar aqui? Então, o domínio da função são os números reais, não negativos e não nulos. Ou posso simplesmente falar isso aqui, né? Os reais não negativos e não nulos, como sendo os reais positivos. Por quê? Porque pela condição de existência, o x tem que ser o quê? O x tem que ser o quê? Vou refazer. O x tem que ser maior do que zero. Isso é o que diz a condição de existência, né? Condição de existência aqui do logaritmo. Que o x, que é o logaritmando, tem que ser maior do que zero. A base, o a ali, né? O a, ele tem que ser maior do que zero e o a tem que ser diferente de 1, tá? Então, o a sendo maior do que zero e diferente de 1, ele vai ter dois intervalos entre o 0 e o 1 e maior do que 1, tá? E isso vai dar a característica da função. Então, o a pode ser maior do que 0 e menor do que 1, e o a pode ser maior do que 1, tá? A gente vai fazer o gráfico aqui e eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Lá no final eu mostro para vocês, tá? Isso daqui, quando o a estiver entre 0 e 1, isso daqui vai dar uma característica de uma função decrescente, tá? E quando o a for maior que 1, isso vai dar uma característica de uma função crescente, ok? Muito importante
A gente vai ver isso agora nos exemplos que eu vou fazer, tá bom? Agora, lembrar que o x só pode ser números reais positivos, ou seja, os não negativos e não nulos. Não pode ser zero e não pode ser número negativo, tá? Bom, então o gráfico praticamente vai se concentrar do lado direito do eixo y. Tá? Então aqui, os exemplos aqui que a gente vai fazer para deixar bem claro como é que faz o gráfico da função é esse aqui. Ó. Vamos construir o gráfico da função f de x, que é igual ao logaritmo de x na base 2. Tá? Primeiro deles. Como eu falei, a base, o a, ele é o que? Maior do que 1, então essa função aqui ela vai ser crescente, quer dizer que ela vai subindo assim, à medida que o x for variando, ela vai subindo, né? Como eu gosto de dizer, se eu andar em cima do gráfico, eu vou estar o tempo todo subindo, beleza? Então, a gente vai fazer o gráfico aqui. A rigor, eu não precisava ter deixado essa parte aqui, né? Porque, como eu falei, o valor de x vai ter que ser o quê? Maior do que zero. Olha lá, maior do que zero, positivo. Então, eu só vou precisar dessa parte aqui, né? Mas eu deixei isso aqui porque eu já vou fazer uma reflexão sobre a função exponencial na mesma base 2 aqui, tá? E você fala assim, qual a função exponencial? Essa daqui, ó, y, que também é f de x, não exatamente aquele f de x, né? Podia até ter colocado um outro g de x aqui, né? Um f' de x, não f' também não, um f asterisco, pronto. Ah, nasceu uma letra aí. Tá? Qualquer outra letra. Por acaso, é o vício, né? Você só consegue escrever a mesma coisa que você escreve o tempo todo, mas tudo bem. Então, o y vai ser um g de x, um g de x, vai ficar arriscado, azar, paciência. Se você não gosta, paciência. Então, o y vai ser um g de x, agora a função exponencial, vai ser o quê? Um a elevado a x. Tá? Então, essa daqui, ela está intimamente relacionada a essa daqui. Tá? Porque uma é inversa da outra, mas no final eu falo melhor e explico melhor e mostro melhor. Vamos primeiramente nos concentrar nessa daqui. E essa daqui, eu sei que o domínio é o quê? É os números reais positivos, ou seja, os números reais não negativos, esse mais aqui a gente lê como não negativos, e o asterisco a gente lê como não nulos. Só que se ele não é negativo e não é nulo, então a gente pode resumir tudo isso aqui como reais positivos, tá certo? Se fosse só o R mais assim, eu não poderia dizer reais positivos. Eu teria que ler os reais não negativos. Tá? Porque o R mais significa não negativos, e isso inclui o zero. Então, se eu falar os reais positivos, eu estou ocorrendo numa imprecisão, porque o zero está ali dentro e o zero não é positivo. Agora, quando eu coloco o mais e o asterisco, aí não tem imprecisão nenhuma, eu posso falar tranquilamente os reais positivos. Então, x só pode ser número positivo. Fechou? Pode ser desde o menor número positivo até o maior número positivo, sem problema nenhum. Então, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai fazer uma tabela. A gente vai fazer uma tabela aqui, tá? Porque para construir gráfico, tá? Para construir gráfico sem problema, qualquer gráfico que você vai construir, se você não tem um conhecimento muito grande a respeito do gráfico, você está explorando, pô, como é que eu vou fazer o gráfico disso aqui? A melhor forma que você faz é começa com uma tabela. Você vai jogar valores para x e vai calcular o valor para y, que nesse caso é o quê? É o logaritmo do x, desse x, na base 2. Beleza? Então tá, então vamos jogar valores para x. Vamos começar com valores fáceis, tá? Porque olha só, agora é isso que eu estava falando, que essa função está intimamente relacionada à função exponencial, tá? Porque é muito mais fácil eu enxergar o valor de x que eu vou colocar aqui de acordo com a previsibilidade do valor do y que eu vou obter. Porque, olha só, se eu aplicar definição nisso aqui, ó, y é igual ao logaritmo de x na base 2, se eu aplicar definição aqui, eu vou obter o quê? Eu vou obter que 2 elevado a y é igual a x. Entendeu? Tá vendo? Por isso que está intimamente relacionado à função exponencial. Então, eu vou colocar valores de x que eu consigo facilmente achar os valores de y, que quando eu elevar o 2 a esse y, eu vou obter o x. Então, vamos começar assim, dos menores valores de x que eu posso colocar aqui, que fica fácil de achar. Então, por exemplo, 1/8, vou colocar 1/4, 1/2, vou colocar o 1, né? Porque quando o x for 1, o y tem que ser o quê? 0, né? 2 elevado a 0 dá 1, então 1.
aí o 2, o 4, o 8, beleza. Tá? Então ela tá... Fica até assim esquisito a gente falar só de função logarítmica sem levar em consideração a função exponencial. Eu tenho que pensar no 2 elevado a alguma coisa aqui, ó. Tá? Então, só, quando o x for 1/8, que número eu elevo o 2 para dar 1/8? Então, né? 2 elevado a y. 1/8 é o quê? É 2 elevado a menos 3. Então, o y tem que ser menos 3. Então, aqui menos 3. Entendeu? É assim mesmo que a gente faz. Então, ó, 2 elevado a y tem que ser igual ao quê? 1/4. Mas 1/4 é o quê? É 2 elevado a menos 2. Então, o y vai ser menos 2. Entendeu? É assim. Ah, mas não, fica chateado não. Tem que pensar um pouquinho e acabou. 2 elevado a y vai ser igual a meio. Meio é o quê? 2 elevado a menos 1. Então, o y é menos 1. Entendeu? É assim. Ó, 2 elevado a y tem que ser igual ao x, que é 1. Mas calma aí. Que número que eu elevo 2 que dá 1? É o 0. Pronto. 0. Tá vendo? Quando você sabe função exponencial, a função logarítmica ela fica mais simples. Então você tem que saber. Tá? Então, ó, vou colocar direto lá. Ó, 2. Logaritmo de 2 na base 2. É consequências da definição, né? Então, quando o logaritmando é igual à base, então o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Beleza. Logaritmo de 4 na base 2. Então, que número que eu elevo 2 para dar 4? É o 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, é 2. Logaritmo de 8 na base 2. Então, que número que eu elevo 2 para dar 8? É o 3. Pronto, tá aqui. Achei aqui todos os pontos, né? Os pares ordenados que eu vou colocar aqui. Tá? Vou começar com o mais fácil aqui, ó. Quando x é 1, y 0. Então, y1 está considerando que cada risquinho desse aqui é uma unidade para baixo, uma unidade para a esquerda, tá? Então, aqui é o 1. Então, quando o x é 1, o y vai ser 0. Então, esse ponto aqui, ó. Tá? Quando o x é 2, o y vai ser 1. Então, quando o x é 2, o y vai ser 1. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é o 0. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Então, aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e etc. E para a esquerda, o negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Nem precisava ter colocado aqui, porque o nosso gráfico está só para cá. Né? O valor de x que eu vou colocar é só o x positivo, então o nosso gráfico está para cá. Nem precisava ter colocado esses aqui. Mas tudo bem, eu vou deixar, porque depois a gente vai refletir. Então, ó, 2, quando x2, y1. Quando x4, y2, opa, 4, 2, está aqui, ó. Então, esse ponto aqui. Quando x8, y3, tá? x8, y3, aqui, ó. Tá? Então, essa parte de baixo aqui, que é mais fácil, já coloquei. Agora a parte um pouquinho mais difícil, né? Quando x é meio, o y é menos 1. Então, x meio é aqui, na metade. Y menos 1. Então, aqui, aqui. Tá? Quando x é 1/4 é metade do meio. 1/4 é metade do meio. Tá aqui, ó. 1/4. O y vai ser o quê? Menos 2. Bom, menos 2, tá aqui, ó. Tá? Quando x é 1/8 é metade de 1/4. É mais ou menos aqui, ó. É mais difícil de ver, tá? Vai ser menos 1/3. Beleza. Agora vou fazer com vermelho. Com cor vermelha. Então, veja, ligando mais ou menos os pontos assim, né? Fazendo tipo uma curva, tá? Para ser preciso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar vários valores para x e calculando os valores de y e colocar no gráfico, né? Se você tem aí um Excel, uma tabela do OpenOffice, tá? Você pode aplicar. Ou tem vários aplicativos aí. Você pega teu celular aí, coloca aí aplicativo de matemática, gráfico de função. Aí você vai lá, digita lá o gráfico da função e ele desenha o gráfico para você. Tá? É muito bom, esses aplicativos são excelentes para você ter uma noção dos gráficos, tá? Antes de chegar na prova. Então, antes de chegar na prova, você pode utilizar
calculadora científica, você pode usar aplicativo, você pode usar tabela, você pode utilizar softwares, né, que fazem gráficos, tabelas, sem problema nenhum. Antes da prova isso não é trapacear. Trapacear é se você levar na prova, né? Mas antes da prova você pode olhar tudo, você pode decorar todas as resoluções e chegar lá na prova lá e só, né, reproduzir o que você decorou. Tá certo que vai ser difícil, né? Você tem que adivinhar qual é a questão que vai cair na prova, né? Eles procuram colocar questões inéditas, mas elas se repetem. Mas então, entendeu? Antes da prova você pode utilizar todos os recursos disponíveis, tá? Um deles é a tabela, um deles é aplicativos, tá? Dá uma olhadinha, você tem o celular aí, olha na loja de aplicativos do seu celular e busca lá aplicativos que assim, gráfico de funções, que daí vai aparecer aplicativos lá que você pode fazer. Tem vários, eu não vou falar nome porque eu não lembro. Eu uso a tabela de Excel, eu uso na verdade a tabela planilha do OpenOffice, tá? É o grátis. Então eu faço aqui, olha lá. Então aqui eu fiz na mão, beleza? Então tá aqui o gráfico, ó. Esse aqui é o gráfico da função logaritmo de x na base 2, né? Agora vamos relembrar aqui, ó. Não falei que quando a base aqui, ó, é maior do que 1, ela é crescente? Ela é crescente. Então, ó, a base aqui é 2, 2 é maior que 1? Então esse gráfico aqui é crescente. Como é que eu lembro? Como é que eu digo que uma função é crescente? Eu coloco assim, eu gosto né, uma maneira assim de fácil de verificar e intuitiva é o quê? Suponha que você está em pé em cima do gráfico, você está em pé em cima do gráfico e você está andando no sentido do x negativo para o x positivo, ou seja, da esquerda para a direita. Quando você anda em cima do gráfico da esquerda para a direita, você sobe ou você desce? Você sobe, então ela é crescente. Se eu estou aqui, ó, ela é muito mais crescente, né? Aqui ela é muito mais crescente do que aqui. Ela vai ficando mais suave, o crescimento dela vai ficando mais suave, né? Ela vai ficando assim, certo? Agora uma reflexão que é muito interessante aqui, tá? Como eu falei, a função logarítmica, ela é o inverso da função exponencial. O que é o inverso? É quando eu troco o x pelo y, tá? Ou seja, é isso aqui, ó. Quando eu pego isso daqui, ó, e troco o x pelo y. Quando eu troco o x pelo y, tá? Só que eu não coloco só x e y. Eu coloco no lugar do x, eu coloco y a menos 1. E no lugar do y, eu coloco só o x. Então, veja só, essa aqui, y a menos 1, é a função inversa dessa daqui, tá? E quando eu tenho a função inversa desse aqui, ó, eu posso colocar, né, isso daqui como sendo y igual a 2 elevado a x aqui nesse gráfico. Se eu fizer o gráfico disso aqui, né, quando o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Quando o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Quando o x for 1, 2 elevado a 1 dá 2. Ó. Então, quando o x for 1, o y é 2 aqui, ó. Então, eu vou fazer com vermelho os pontos, e daí eu faço ao contrário do que eu fiz aqui, porque é inverso, né? Então, quando o x é 1, o y é 2, ó. Quando o x é 1, 2 elevado a 1 dá 2, ó. Então, x1, y2. Quando o x é 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, x2, y4, vai ser aqui em cima. Tá? Quando o x é menos 1, 2 elevado a menos 1 dá o quê? Dá meio. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando o x é menos 2, 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. É aqui, ó. Quando o x é menos 3, 2 elevado a menos 3 dá 1 oitavo. É aqui, ó. Tá? Então, os pontos dessa função exponencial aqui, ó, tá? Eles são assim, ó. E se você reparar, e é claro que se fosse o x3, 2 elevado a 3 daria 8, daria um número aqui em cima, então ela continua subindo aqui, ó, indo pra lá, certo? Veja que essa função aqui, que está em azul aqui, ó, tá? Que eu estou fazendo mais de levinho, para não chamar tanta atenção, porque a função principal é essa aqui, né? Essa daqui é a y é igual a logaritmo de x na base 2, tá? Essa daqui é a y é igual a 2 elevado a x, essa aqui. E essa é o inverso dessa. Como é que eu percebo o inverso? É outra caneta aqui preta. Vou fazer aqui
uma retinha aqui. Tá? Esse aqui é o bissetor ímpar. É a reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante exatamente ao meio. Esse aqui é o bissetor ímpar. Tá? Então, a inversa de uma função, tá? Inclusive na matéria do primeiro ano, na aula de amanhã, eu vou falar da inversa. Tá? O que eu faço? Eu pego a inversa, eu pego o gráfico e inverto. Ó. O que é x vira y e o que é y vira x. Então vai ficar assim. Ó. Então, ou seja, eu pego o gráfico e rotaciono em volta do bissetor ímpar. Eu faço assim, ó. Tum. Então veja que esse gráfico aqui, ó, quando eu rotaciona, ele vira exatamente esse aqui. Caracterizando que isso é o inverso disso. Tá? E as duas são crescentes. Porque essa função aqui, ó, ela vai ser crescente quando a base for o quê? Maior do que 1. A mesma coisa aqui, ó. Quando a base do logaritmo for maior que 1, ela é crescente. Então, veja, essa daqui ela cresce e essa daqui também cresce. Ó. Tá? Só que essa cresce no começo e cresce menos no final. Essa daqui cresce menos no começo e cresce mais no final, porque ela fica mais íngreme. Mas uma é o inverso da outra. Tá? Isso aqui é no mesmo gráfico eu coloquei a y igual ao logaritmo de x na base 2 e a y igual a 2 elevado a x. Tá? Vou colocar em vermelho. Esse daqui é o y é igual a 2 elevado a x. Tá? Uma é o inverso da outra, por isso que está tudo trocado as cores aí, para você ter uma boa ideia de que uma é o inverso da outra. É assim que a gente desenha a tabela, o gráfico do logaritmo, tá? Faz uma tabelinha, coloca valores para x e acha valores para y. Lembrando que o valor de x e y estão relacionados entre si através do logaritmo. Na verdade, o logaritmo é o quê? Uma exponencial, então eu posso colocar assim para visualizar melhor. Beleza? Vamos fazer mais um gráfico, agora um gráfico de logaritmo decrescente. Então tá aqui. Tá? Construa o gráfico da função f de x é igual ao logaritmo de x na base meio. Tá vendo? Agora a base está entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, ela vai ser uma função que decrescente. Tá? Mas, de qualquer forma, a função ela continua tendo domínio. O domínio são os valores de x que vão ser maiores do que 0, ou seja, positivo. Então, o gráfico ele vai se concentrar desse lado aqui, mas ele vai ser decrescente. Tá? Bom, como eu falei, quando a gente não tem muita noção, a gente faz uma tabelinha que é mais fácil. Aqui eu vou colocar valores para x e vou calcular os valores de y, que vão ser o quê? Logaritmo do x, só que na base meio, tá? Uma forma mais fácil da gente visualizar isso aqui é aplicar a definição. Então eu pego o y, que é igual ao logaritmo de x na base meio, e aplico a definição, esse meio vira base aqui, vai ficar o quê? Meio elevado a y vai ser o x. Então, quais são os valores de x para eu descobrir o y, né? Então, eu vou colocar os valores de x daqui, da esquerda para a direita, os mesmos valores de x que eu coloquei no anterior. Por quê? Porque a base meio está relacionada ao 2, é simplesmente o inverso. Mas eu vou colocar da mesma forma, vou colocar aqui o 1 oitavo, o 1 quarto, o 1 meio, o 1, o 2, o 4 e o 8. Tá? Da mesma forma. Só que agora vai dar decrescente. Observe, ó. Quando o x é 1 oitavo, eu pergunto que número que eu elevo o meio para dar 1 oitavo? É o 3, né? Meio elevado a 3 é meio vezes meio, dá 1 quarto, vezes meio, 1 oitavo. Então é 3. O y é 3, tá bom? Veja, eu não tenho muito o que escrever aqui, porque a gente já sabe, é função exponencial, tá? Tem gente que fala assim, fez muito rápido. Não, ó, veja, se você começa a estudar a partir desse ponto, dessa aula aqui, tá errado, você tem que estudar anteriormente. Então, pegue todas as aulas aqui do logaritmo e vê lá desde o começo. Na verdade, pega lá desde o começo do ano, que é exponencial primeiro, que a exponencial é base do logaritmo, tá? Então, não chora. Então, olha só, meio elevado ao quê vai dar 1 quarto, porque aqui, ó, é meio elevado a y vai dar o quê? 1 quarto. É claro que é o 2, né? Porque meio vezes meio dá 1 quarto, então é 2. Tá? Meio elevado ao quê vai dar meio, ó. Meio elevado ao y tem que dar o quê? Meio. Então, meio elevado ao quê dá meio? 1, né? Beleza. Então, ó, meio elevado ao quê vai dar 1.
Bom, que número que eu elevo qualquer coisa para dar 1? É 0. Então, y é 0. Tá? Então, agora fica um pouquinho diferente. Ó. Meio elevado a y é a mesma coisa que 2 elevado a menos y, tá? Eu inverto, 2 elevado a menos y, tem que ser o quê? Igual a 2. Então, quanto que tem que ser o y, que vezes trocado de sinal, né? Quando eu pego 2 eleva a esse y trocado de sinal, vai dar 2. Bom, 2 é 2 elevado a 1. Então, quer dizer que o y tem que ser o quê? Menos 1, né? Menos 2 menos dá mais 1. Então, o y tem que ser menos 1. Tá? Ó, 2 elevado a menos y, agora tem que dar o quê? 4. Tá? Porque meio elevado a y é a mesma coisa que 2 elevado a menos y. Então, 2 elevado a menos y tem que dar o quê? 4. Então, y tem que ser o quê? Menos 2. Menos 2 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, menos 2. Tá? É simples. É muito parecido com o gráfico anterior, mas tem que fazer, tem que habituar, tem que se tornar íntimo a isso aqui, né? Bom, e o outro aqui, então, é o que eu elevo o meio, o que eu elevo o meio para dar o quê? 8. É o quê? Menos 3, porque o menos inverte, daí 2 elevado a 3 dá 8, então é menos 3. Então, é tranquilo. Então, vamos colocar aqui agora. Então, o valor, vamos começar com o x1, né? Então, aqui são pares ordenados, o valor de x e o y, que vão dar pontos aqui. Então, o gráfico eu vou fazer em vermelho. Então, começar com x1, y0. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, x1, y0. x2, y menos 1. Opa, não é em cima, é embaixo aqui, menos 1. x4, y menos 2. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Né? Então, aqui está o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Aqui é o 0. Aqui é o 1, 2, 3. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3. E para cá o menos 1, menos 2, menos 3 do x, tá? Então, quando o x é 4, o y é menos 2. Quando o x é 8, o y é menos 3, aqui embaixo. Beleza. Quando o x é meio, aqui, ó, o y vai ser o quê? 1. Então, aqui, ó. Quando o x é 1/4, ou seja, metade do meio, aqui, ó, o y vai ser o quê? 2, ó. Tá? Quando o x é metade do 1/4, que é 1/8, aqui, ó, o y vai ser o quê? 3, lá. Beleza? Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Então, ele vem aqui, né? Aqui, tangenciando aqui, passa nesse ponto, passa aqui, passa aqui, passa aqui, vai aqui, vai e vai embora lá para caixa prego. Tá? Vai embora lá para caixa prego. Ele vem daqui, ó, vai descendo, 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 descendo. Estou falando descendo de propósito. Por que eu estou falando descendo? Porque eu queria mostrar que realmente é decrescente. Então, se eu estou em cima do gráfico indo no sentido do x negativo ou x positivo, o que eu faço? Eu desço. Então ela é decrescente. Tá? A função ela é decrescente. Tá? E ela é mais decrescente no começo e menos decrescente no final, porque ela é menos íngreme no final. Essa daqui é a função, tá? É a função y é igual a logaritmo de x na base meio, certo? Porém, tá? Agora eu não posso deixar de falar, né? Se eu pegar a inversa, se eu pegar essa expressão aqui e trocar o x pelo y, vai ficar o quê? Meio elevado a x vai ser igual a y elevado a menos 1, que é a inversa daquela, tá? Ou y mesmo. Agora, se eu fizer o gráfico disso aqui, ó, então eu vou colocar valores para x também, né? Então, quando x é 0, meio elevado a 0 dá 1, ó. Quando x é 0, função aqui, ó, 1. Agora eu vou fazer de vermelho, né? Fazer o inverso lá, 1, tá? Quando x é 1, meio elevado a 1 dá o quê? Dá meio. Opa, quando x é 1, é meio aqui, ó. Quando x é 2, meio elevado a 2 dá o quê? Dá 1/4. Então aqui, ó, 1/4. Quando x é 3, meio elevado a 3 dá 1/8. Opa, 1/8 aqui, ó. Certo? Quando x é 2, não, quando x é 0, 0 é 1, tá? Quando x é menos 1, então meio elevado a menos 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Então quando é menos 1 é 2, ó, aqui, ó. Quando x é menos 2, então meio elevado a menos 2 é 2 elevado a 2, que dá 4. Então quando é menos é 4 aqui, ó. Quando é menos 3 dá 8, dá lá em cima. Então veja, o gráfico da inversa,
Ele vem o quê? Ele vem lá de cima, vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e ele vai aqui, ó, cada vez mais perto do eixo X aqui, ó. Repare que o gráfico, um é inverso do outro, tá? Um é inverso do outro. Como assim o inverso? O inverso é aquilo que eu rotaciono, eu troco o X pelo Y, tá? Aqui, em volta do bissetor ímpar. Tá? Toda inversa é assim, é em volta do bissetor ímpar. Aqui, ó, esse é o bissetor ímpar. Então, repare que se eu pegar aqui, ó, e rotacionar em torno do bissetor ímpar, isso que está para baixo, isso aqui que está aqui, ó, pertinho do eixo Y, vai ficar aqui pertinho do eixo X. E essa parte aqui que está se afastando aqui da origem, ó, vai ser aqui, ó, se afastando da origem para lá. Então, uma é inverso da outra, tá? Então, essa daqui, ó, essa daqui é a y é igual a logaritmo de x na base meio. E essa daqui, ó, é a inversa dela, que é o quê? Que é y é igual a meio elevado a x. Tá vendo? As duas são decrescentes. Quando a base está entre 0 e 1, as duas são decrescentes. Essa aqui decresce, ó. Essa daqui também decresce. Vai embora. Tá vendo? As duas são decrescentes. Uma é inverso da outra. Tá bom? É assim que a gente faz o gráfico. Amanhã eu abordo um pouquinho mais aí o gráfico, tá? Só que eu vou fazer o gráfico um pouquinho mais difícil, tá? Vou fazer o gráfico... Eu acho que não, tá? Eu acho que, na verdade, eu vou fazer na última aula. Amanhã não. Amanhã eu vou tratar de inequação, mas na quinta-feira eu vou tratar das duas, do gráfico e inequação, só que um pouquinho mais complicado, tá bom? Resumindo o que a gente viu aqui, tá? Resumindo o que a gente viu aqui, muito importante. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. O gráfico da função logarítmica, ela sempre vai cruzar o eixo X aqui no 1, tá? Se ela é crescente, ela vai cruzar assim, ela vai vir aqui tangenciando o eixo Y negativo aqui, vai vir aqui, vai fazer a curva e vai embora para lá, tá? É assim, ó, a crescente, né? Quando a base, o A, é maior do que 1. E a inversa dela, ela é o contrário. Aqui se cruzou o eixo X no 1, ela vai cruzar o eixo Y aqui, ó. E ela vai fazer o quê? Ela vai vir tangenciando aqui o eixo X negativo, assim como a logaritmo ela veio tangenciando o eixo Y no lado negativo, a inversa ela vai vir tangenciando o eixo X no lado negativo. Aí ela vai cruzar aqui no 1 do eixo Y e vai embora para lá, como essa daqui foi para lá, tá? Uma é inverso da outra. Essa daqui y é igual a elevado a x, e essa daqui é a y é igual a logaritmo de x na base a, tá? Uma é inverso da outra aqui em relação ao bissetor aqui, ó. A gente percebe que elas são simétricas em relação ao bissetor, só inverter assim, certo? Bom, e a função logarítmica, quando a base estiver entre 0 e 1, tá? Quando a base estiver entre 0 e 1, ela também vai cruzar aqui o eixo x no 1, a função logarítmica sempre cruza a base aqui no 1, tá aqui, ó, tá? E ela vai vir agora o quê? Tangenciando o eixo y, é o inverso dessa aqui. Se essa aqui veio tangenciando o eixo y na parte negativa e foi para lá, a base, quando a base estiver entre 0 e 1, ela vai vir de cima, vai cruzar e vai fazer o inverso daquela ali, tá? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, vai passar aqui e vai embora para cá, tá? E a inversa dela vai fazer o quê? A inversa dela vai cruzar aqui o 1 aqui, ó. 1 aqui. Só que se a logaritmo ela veio tangenciando o eixo y na parte positiva, a exponencial ela vai vir tangenciando o eixo x na parte positiva. Ela vai vir aqui, ó, vai vir aqui, vai subir aqui, né? Vai cruzar aqui e vai embora para lá, tá? Sendo a inversa daqui em relação ao bissetor. Eu acho que o meu desenho ficou meio feio, né? Porque deveria cruzar
As duas deveriam cruzar exatamente aqui no bissetor. Eu errei alguma coisinha aqui. Acho que eu vim ou aqui. Não, talvez essa daqui. Ah, tanto faz, né? Mas ela deveria ser assim, um ponto só aqui, né? Pronto, aqui. Aí eu dou uma gambiarra nessa daqui, dou uma gambiarra nessa aqui. Pronto, ficou coisa mais linda do papai. Beleza, tá aqui. Essa daqui é a y é igual a a elevado a x. E essa daqui é a y é igual ao logaritmo de x na base a, tá? Só que essa daqui, essas duas aqui, o a está entre o quê? 0 menor do que o a, menor do que 1. E essa daqui, o a é maior do que 1, tá? Essas aqui são o resumo da função logarítmica, tá? Essa daqui é a decrescente, quando o a está entre 0 e 1, tá? Logaritmo e a exponencial. E essa daqui é a crescente, quando o a é maior que 1, logaritmo e a exponencial. Tá bom? Elas estão intimamente ligadas, é importante a gente conhecer essas aqui mesmo, tá bom? Amanhã eu vou falar de inequação logarítmica e daí na quinta-feira eu retorno falando de função e inequação logarítmica juntos, tá? Só que, é claro, com um grau de dificuldade um pouquinho maior do que essas aqui. Tá? Vamos desenhar gráficos de função logarítmica e vamos ver inequação logarítmicas um pouquinho mais complexas, tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido tudo. Se você tiver alguma dúvida, vai aqui nos comentários, coloque lá sua dúvida. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, chamar mais gente para vir ver o curso Mima. Tá? Compartilhe as aulas aqui do segundo ano, elas estão bem aqui. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. E é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.